Olá, vamos continuando a discorrer sobre o signo ascendente. Estou aqui numa entrevista, num bate-papo com a doutora Irene Gaeta, onde ela vai trazer, dentro da minha abordagem da astrologia, uma interface com a psicologia junguiana. Obrigada por ter aceitado o convite, doutora Irene, um prazer sempre estar aqui nessa troca tão preciosa com as suas considerações. Obrigada, eu estou muito feliz de estar aqui, é muito importante essa discussão, eu aprendo muito, é muito bacana a astrologia. Até estou aqui com a tese querendo ler para você uma citação do Jung. O Jung fala assim: o psicólogo acadêmico é perfeitamente livre em deixar de lado a emoção, ou o inconsciente, ou ambos, mas a realidade persiste. Ao menos o psicólogo clínico deve dar atenção, muita atenção, pois os conflitos emocionais e as interferências do inconsciente são características da nossa ciência. Ao tratar de um paciente, ele será confrontado com tais coisas irracionais, quer saiba formulá-las intelectualmente, quer não. Não basta aprender de cor palavras para obter algum conhecimento, pois os símbolos são realidades vivas, existenciais, e não simples sinais de algo já conhecido. Então, esse convite para esse bate-papo sobre as casas interceptadas, acho que fala muito da prática clínica, né? Do quanto os nossos conflitos são oportunidades de crescimento, né? Então, eu acredito que a casa interceptada é uma oportunidade de crescimento. Então, quero te ouvir. Exatamente. Como eu não defini muito, eu só dei uma introdução disso no nosso conteúdo de início sobre a discussão do signo ascendente, eu vou fundamentar o que seria signo interceptado dentro das casas, né? Então, assim, para a gente ilustrar, eu vou trazer aqui novamente aquela figura do que é a porção do signo ascendente. Então, nós temos aqui a casa 1, né? Que aqui está com o elemento fogo, porque eu estou falando do mapa original, né? O mapa original é aquele que a casa 1 ela tem a ver com o elemento fogo, não importa qual signo você tenha nela, mas é uma expressão do eu. Todo signo de fogo tem isso, né? Então, é muito importante entender que se você tem a 1 aqui, a casa 2, tá? Vai vir após, vai estar a ver com o elemento terra. Eu vou ter que fazer essa analogia até o quarto elemento para vocês entenderem o que depois isso pega na intercepção. Então, daí tem o elemento terra, né? Depois, eu vou ter o elemento ar e, finalmente, o elemento água. Essa é a ordem, né? Essa é a ordem. Então, assim, isso vai ser na mandala, nas 12 casas, dessa forma. A primeira casa do zodíaco, ela tem a ver com a expressão do eu. A segunda casa, ela tem a ver com a questão material, sensorial, perceptiva do concreto. A terceira casa, intelectual, social, que tem a ver com o ar. E a quarta casa, com profundidade, sentimentos, né? E a percepção do inconsciente. Todas as casas de fogo, terra, ar e água têm essa característica, da 1 até a 12, cada um dentro do seu elemento. Quando a gente tem uma coisa que se chama signo interceptado dentro dessas casas, o que vai acontecer aqui? Você tem o ascendente, por exemplo, eu estou trazendo o ascendente leão como exemplo aqui. Então, você tem o ascendente leão, o que teria que estar na tua segunda casa seria virgem. Na terceira, Libra. Na quarta, Escorpião. E assim vamos, até chegar na 12. Quando a gente tem alguma coisa interceptada, algum signo, ele não é tocado, a casa não inicia
no próximo signo. Então, vamos pegar assim que você tenha Virgem interceptado no ascendente Leão. Então, supondo que você tem a 1 em Leão e você não tem a 2 em Virgem. Comeu o Virgem aqui. Necessariamente comerá o Peixes, 180 graus oposta, ali na outra casa. E sim começa a sua segunda casa em Libra. Todo aquele signo de Virgem ficou interceptado. Não tem. Começou a segunda casa em Libra. Portanto, a terceira casa vai ser Escorpião. Portanto, a quarta casa vai ser Sagitário ou não. Porque o que acontece? Eu não tenho Virgem, mas aí eu tenho que ter dois... eu tenho que ter um signo que comece 2 casas ali nele. Tá bom? Então, o que acontece? Quando a gente tem um interceptado, a gente não cumpre a ordem que é ter o ascendente Leão na 1, Virgem na 2, Libra na 3. Qual é aquele que vai ter 2, ou qual é aquele que vai estar interceptado, vai depender do horário do nascimento, da latitude e longitude e do que está passando ali na linha do ascendente. Para nós entendermos também, as casas elas não são equidistantes. Os signos, sim. Os signos têm 30 graus. As casas só seriam perfeitamente iguais, 30 graus para cada casa, se a gente tivesse nascido na linha do Equador. Quem nasce, quanto mais próximo à linha do Equador, mais equidistantes, né? Então, é muito comum que você tenha uma casa grande no mapa, com mais de 30 graus, e outra muito menor. Principalmente, por exemplo, numa latitude que eu me encontro, né? Bem ao norte. Eu estou no norte da Alemanha, em Hamburgo. Então, uma pessoa que nasce aqui, ela tem diferença no tamanho das casas gritantes, muito maior ainda do que uma que esteja num país tropical, equatorial, mais equatorial, como o Brasil, por exemplo, tá bom? Mas isso no Brasil também, que é um país de tamanho continental, né, vai ser diferente uma pessoa que nasceu no Acre e outra em Porto Alegre, né? Independente da questão do grau do signo ascendente, a gente tem isso. Ora, se a gente tem uma casa muito maior e outra muito menor, certamente que eu não vou cumprir aquela fatia do bolo, assim, com a parte certinha, correspondente. Opa, desculpa aqui, deixa eu só continuar arrumando na ordem que eu gosto, né? Fogo, terra, ar e água, né? Então, o que acontece com essa geometria? Ela fica desigual. Então, aqui no curso, eu tenho 2 pessoas que me colocaram, na hora que estavam assistindo a parte inicial da aula, falando que isso acontecia, que quando elas olharam ali, a divisão não estava equidistante, né? E é muito comum. Quanto comum? Olha, é bastante comum, por exemplo, numa latitude aqui, é comunsíssimo. No Brasil, a gente teria, assim, em torno, talvez, até de 30% ou mais de possibilidade de você ter o signo interceptado. Então, significa que uma casa, por exemplo, uma casa 3 começa no signo de Libra e uma casa 4 pode também começar no signo de Libra. A Libra ela inicia 2 casas. E daí, por exemplo, a casa 1 teve o Virgem interceptado lá e nada tocou. Quando a gente tem o signo que está dentro, está interceptado dentro da casa, o signo não foi tocado, além da cúspide, daquilo que tem na casa, a gente tem que considerar aquela energia do signo que não foi tocado. De que jeito que a gente vai considerar essa energia? Muito provavelmente como uma ausência, né? A gente falou agora na reflexão, um pouquinho atrás, que tudo tem que ter um pouco de tudo no mapa. Mas aquilo eu não tenho nada que me tanja. Observem que nunca, nós estamos falando de uma circunferência, né? Então, portanto, o que acontece aqui, as casas são raios,
certamente acontece no oposto. Então, se eu tenho alguma coisa interceptada, eu tenho vezes 2. Se eu tenho a casa, se eu tenho o signo de Virgem interceptado, necessariamente eu tenho de Peixes. E se eu tenho 2 pontos no signo de Libra, eu tenho 2 pontos no signo de Áries, iniciantes. 2 casas que iniciam naquele signo. Então, isso vai mudar toda a ordem da distribuição do caminho de energia, que seria aquele mapa que não tem isso interceptado. Porque então você tem, vamos voltar assim lá, né, para o ascendente leão. Eu tenho o ascendente leão, eu tenho o descendente aquário. Na verdade, o descendente, ele não pode sair do eixo. Ele vai ficar exatamente o oposto. A casa 7 vai ser necessariamente o grau do signo oposto exato ao grau do ascendente. Mas os outros 2 pontos cardinais, que são o fundo do céu, que é a casa 4, né? E o meio do céu, que é a casa 10, eles podem não cair no signo que teria que ter sido. Eles podem, em vez da casa 4 cair na ordem, esse aqui, o ascendente e o descendente, não. Mas a 10 e a 4, elas podem cair num signo que não seja aquele que seria na ordem original. 1 naquele signo, 2 naquele signo, né? Então, no caso, que eu estou dando uma ideia do ascendente leão. Normalmente, a pessoa com ascendente leão teria o meio do céu em touro e o fundo do céu, a casa 4, em escorpião. Mas se eu tiver alguma coisa interrompida aqui na 2, na 3, e que mudou essa geometria, eu vou ter outra coisa no meio do céu e outra no fundo do céu. Ou não. Pode ser que o que eu tenha outra coisa caia na 8, caia na 7, caia em outro lugar. Tá? A única coisa que realmente não vai mudar é o descendente. Isso não. Porque aí eu estou falando do diâmetro. Tá? E esse diâmetro, ele vai ter que ser fidedigno ao grau do ascendente. Então, é muito mais comum do que se pensa, tá bom? Para vocês terem uma ideia, Jung tem o ascendente interceptado. Ele nasceu, aonde nasce Jung, né? Em que continente? Como que é a divisão de casas, né? Então, assim, vou convidar a doutora Irene para contar um pouquinho, depois eu falo de novo do interceptado. Me fala um pouquinho do que você sabe dessa máscara dele. Você colocou outro dia não, na aula anterior, na discussão anterior, que você é brasileira, né? Psicóloga. Fala um pouquinho da onde foi que nasceu essa divisão lá do Dr. Jung. Fala um pouquinho para mim. Bom, ele tem um ascendente Capricórnio, né? Vem de uma família de pastores, né? Pessoas bem, vamos dizer assim, que fazem a diferença na sociedade, né? Eu acho que o fato dele ter a casa interceptada, porque ele traz um conhecimento bem sério, bem estruturado, né? Medicina. No entanto, ele é um grande inovador. Ele é o fundador da psicologia analítica. E a psicologia analítica é uma psicologia bem aquariana, bem futurista. Até hoje, nós estamos tentando entender o que ele estava dizendo, de tão profundo e complexo, né? Ele já trouxe essa questão da interdisciplinariedade, que nós estamos ainda buscando, né? Esse diálogo que ele trava entre as religiões comparadas, mitologias comparadas, neurologia, arte, psicologia, enfim, né? Tem uma vanguarda. E por que ele trouxe isso, né? Eu acho que ele questionava muito o pai, questionava muito a mãe, né? O pai era um pastor que talvez não tivesse tanta fé assim, né?
E a mãe, ele falava que ele tinha medo da mãe, né? A mãe do Jung tinha quadros de depressão severa, ela tinha também talvez uma bipolaridade, né? Teve vários casos de internação, teve vários abortos naturais. Então, a atmosfera que o Jung vivia era uma atmosfera capricorniana, mas havia uma necessidade de uma libertação, né? Como se a pérola, como aquela areia, né, que fica ali na concha e que se transforma em pérola, né? Então, ele tinha essa questão de entender a vida como algo maior do que tudo aquilo que ele via, né? Além do que ele estava às margens do rio, em que sempre tinham afogamentos, ele tinha também muito contato com a morte, né? E é muito interessante como ele foi, através desse relacionamento com o mundo interno, tecendo toda essa aquarianice, né? Essa, digamos assim, psicologia futurista, psicologia da era de Aquário, que consegue dialogar com todas as outras áreas, sem excluir ninguém. É uma psicologia inclusiva, né? A gente está falando muito nessa coisa de não exclusão, não segregar. Então, é uma psicologia que congrega, que traz todos juntos, né? Então, obrigada, Irene, era isso mesmo. Para fundamentar um pouquinho essa questão da interceptação relacionada à latitude, você pode me contar onde ele nasceu? Que cidade era essa? Para a gente focar isso na geografia. Na Suíça, né? Então, ele está na Suíça, né? E ali, dentro em Zurique, né? Zurique, né? Zurique, Basileia, ali, por ali, né? Isso, ali na Basileia. Então, olha só, Mas é quando Zurique. quando eu faço o mapa das pessoas aqui em Hamburgo, não estou tão longe dessa latitude, e eu olho, comparando com uma pessoa que nasceu no Brasil, é gritante a diferença do tamanho das casas, né? Ele já estava, então, em que continente, né? Europeu, né? Numa latitude, assim, relativamente ao norte, né? Então, assim, no hemisfério norte e no extremo hemisfério sul também as casas são mais desiguais. Então, eu aqui estou lendo, né, o livro O Signo Ascendente, da Jane Avery, e ela põe aqui dentro de uma divisão de casas, né? Ela que conta aqui que o Jung, né, que tinha Capricórnio no ascendente com Aquário interceptado no ascendente, né? Então, essa liberdade, essa questão toda, médico, capricorniano, cartesiano, dentro de alguma coisa da família, onde ele vem lá de um tradicional, né, pastor, tal, mas ele foi, o que estava interceptado no ascendente dele é o Aquário. Então, aquilo precisou sair de uma maneira muito forte. E quando a gente vai pensar no Jung, eu acho que pensa primeiro no lado desse aquário no ascendente. Então, muitas vezes, aquilo que está interceptado é aquilo que é um resgate que você tenha que fazer, porque, como a Irene falou, até hoje talvez ele esteja ainda sendo um mistério, não muito compreendido, ele foi um vanguardista. Quer fundamentar um pouquinho mais para mim, Irene, dentro dessa característica dele? Agora a gente então sabendo que o que ele tem interceptado? Aquário no ascendente. Então essa interceptação poderia ter caído na segunda casa, na terceira, na quarta, mas caiu no ascendente mesmo. Então, tá? Né? Vamos pensar e aí, voltando só um pouquinho, tudo que está no ascendente aparece. Claro que nas outras casas também aparece, mas no ascendente é o ponto de vista, é o ponto de como você é visto e é o ponto de como você vê. Então, tudo que está aqui na cúspide da primeira casa, nessa fatiazinha, está na linha do horizonte. Interceptado ou não, aquilo tem que vir à tona, ele está na tona. Desculpa, continuando. Não, eu ia falar, perdi, que a psicologia do Jung é uma psicologia vivencial, né?
ou seja, ele passou pelos processos, e aí não é uma teoria isolada. E foi genial, veja a antena dele de captar essa questão dos arquétipos, do inconsciente coletivo, de perceber a repetição nas diversas culturas, né? Que toda a religião começa com uma hierofania, existe o aparecimento de um sagrado. Esse sagrado é, entre aspas, muito parecido, né? Então, você vê, sei lá, nós estamos aqui em São Paulo, tem a Nossa Senhora Aparecida. Se eu estivesse na Índia, tem a Lakshmi, né? E se eu, sei lá, se eu for para a cultura afro, tem a figura da Iemanjá, que é a mesma figura, mesmo elemento sagrado, que se repete, né? E é incrível também pensar que nós nascemos, mas nós trazemos toda a experiência dos nossos ancestrais e que se manifesta. Então, assim, a ideia do inconsciente pessoal, do inconsciente familiar, do inconsciente coletivo, a ideia dos complexos, né? De que você vai somando várias coisas. Inclusive, eu vejo com muita clareza os complexos no mapa astral, né? Porque você vai observar o mapa astral, né? Como a Denise deu, né? Alfabetização astrológica. Você vai olhar os elementos, as quadraturas, as conjunções, né? Os trígonos, enfim, tudo aquilo que é facilitado, tudo aquilo que é dificultado, e você vai ver a história de vida da pessoa, e você localiza o pai, a mãe, o avô, a avó, e os fatos importantes que aconteceram na vida. Então, esse fenômeno da sincronicidade, falar de introversão, extroversão, falar das funções da consciência, pensamento, sentimento. O Jung, ele é popular, é impressionante. Quem é que não fala, a pessoa é complexada, a pessoa X é muito extrovertida, a pessoa Y é muito introvertida? Todo mundo sabe, mesmo quem nunca estudou psicologia, né? Então, esse caráter que é do aquariano, né? Do aquariano. Que tem a ver não com do Capricórnio, símbolo, do né? aquariano. Que tem a ver com Prometeu, né? Aquele Deus que rouba o fogo, né, dos deuses e entrega para a humanidade, e que tem que pagar um tributo caro por isso. E sim, tal como Prometeu, Jung pagou um tributo caro, foi taxado de louco. Até hoje as pessoas meio olham torto, não entendem muito bem. Por quê? Porque quem pode entender a complexidade de um pensamento transdisciplinar, né? Porque a gente fala hoje muito interdisciplinar, muito em conversar com as outras áreas, mas e quando você conversa com todas as áreas possíveis e cria uma área que engloba tudo? É muito vanguarda. Nós estamos ainda aprendendo a transitar nesses pensamentos, não só na psicologia, mas como na ciência como um todo, como se fazer ciência, né? Como dialogar com várias áreas, né? Perfeitamente. Aqui ela coloca, né? Eu estou lendo, como eu citei, o signo ascendente, o livro, né? E daí, assim, ela separa por áreas cada casa. Você tem o ascendente tal coisa, e na casa 6, né? Que no caso seria a casa do trabalho, ocupações, saúde. Por causa de ele ter o aquário interceptado, ele não pegou no ascendente, ele não pegou a sexta casa no signo que seria o ascendente Capricórnio, tá bom? Ele pegou no que seria o ascendente Aquário. Ele tem o que na sexta casa? Câncer, né? Qual é o trabalho dele? Aí também entendendo um pouquinho como que uma interceptação muda todo o caminho das casas, né? Então ele tem uma casa regida pela Lua, na casa que rege o trabalho, né? Que é um planeta que indica sensibilidade, vulnerabilidade, educação e emoção. Também a sexta casa, na astrologia, vamos dizer assim, tradicional, que não é a que eu faço astrologia humanística, mas ela é dita assim, mala sorte. É a casa onde você tem algum purgatório ali, algum sofrimento. E a Irene trouxe um pouco disso da questão da mãe, né? Que está associada aqui ao signo de Câncer e o regente Lua do Jung, né? Como que isso também interferiu no trabalho dele, né? Então ele coloca, né? Na verdade, a necessidade de trabalho,
né, de uma pessoa que tenha o signo de câncer na sexta casa, no caso, então, o Dr. Jung, né, que ele tem uma necessidade de trabalho em uma certa questão de lidar com situações um tanto perturbadoras também, né? E aí, assim, e ele tem que trabalhar num setor onde seu talento e sensibilidade sejam recompensados, né? Sua energia funcionará criativamente para mantê-lo em harmonia e saudável. Então, ela coloca aqui, né, citando os psicólogos Rollo May, Carl Jung, Havelock Ellis, preferiram trabalhar onde seu entendimento sensível e instintos educativos serviriam ao público num nível mais profundo, né? Nada mais mas a profundo. Lua, olha só, a Lua na 6 também é um estudo do inconsciente. A Lua não é inconsciente? Ele Então, não foi objeto de estudo? Não foi onde ele mergulhou? exatamente, A muito psicologia mais profundo, junguiana é uma psicologia profunda, a psicologia do inconsciente, né? né? Então, assim, isso para a gente entender, eu estou pegando o exemplo dele, tá bom? Por conta da gente entender o que uma interpretação, uma interceptação muda em toda a sequência dos signos ali envolvidos. Então, eu poderia dizer, a gente ilustrou aqui para eu dar pauta, fundamentar o que eu estou colocando aqui no caso do Jung, eu peguei uma casa dele que mudou a sequência, que foi prestar atenção que ele, então, tem uma questão lunar na casa do trabalho, né? Onde também a gente estava olhando ali que é uma das características do signo a empatia, o acolhimento. Então, além desse visionário aquariano, tinha a questão lunar, do inconsciente e também da sensibilidade, da percepção empata, né? Que eu acho que o Jung também fazia muito bem, tinha muito bem, né? E aí, assim, contando um pouquinho, vamos trabalhar agora como é que fica quando a gente não tem um toque naquele signo interceptado. Então, eu tinha dado o exemplo lá no outro mapa, hipotético aqui, supondo que a pessoa tenha Virgem e Peixes interceptado. Em que casa? Vamos dizer que ela tenha Virgem interceptado na 2, tá bom? Ascendente Leão. Então, ela não começou a 2 em Virgem, começou a 2 em Libra. E, então, necessariamente, a 8 dela, né, que é a oposta da 2, não vai também começar em Peixes, e vai começar em Áries. São mudanças interessantes. E aí, o que falta? Vamos trabalhar um pouquinho assim. Qual é a crise que estaria faltando com um Virgem interceptado na 2? O que você acha que poderia ser? Em termos astrológicos, Virgem é a organização, né? O método, a regra, a subserviência, né? A questão da sua capacidade de prestar um serviço. Como que será que seria o meio de ganho de uma pessoa que deveria ter Virgem na 2 atuante, mas esse Virgem está interceptado e ela tem a 2, né, começando em Libra. O que você acha que falta aí, Irine? Você poderia dizer? Não entendi a pergunta. Se ela teria que ter Virgem, ela mas não tem um toque, né? Ela não tem uma casa que comece em Virgem, não tem também uma casa que comece em Peixes. Então, isso está oculto dentro. Ela terá provavelmente uma necessidade de externar isso, porque aquilo pode ser um lugar de fragilidade. Quando a gente tem interceptação, a gente tem um ponto ali que não emerge com um potencial fácil, mas ele está lá dentro daquela área da vida. Eu acho que aí entra um pouco na questão da compensação, né? Uhum. Porque aquilo que me falta é o que eu vou buscar com mais afinco, né? Talvez Isso. a pessoa vá se estruturar financeiramente, né? Casa dos valores, a casa do, né? do ganho, de um jeito virginiano, né? Vai buscar
algo bem estruturado, bem planejado, bem rigidamente organizado para poder dar conta. Uhum, né? Assim como o exatamente. Jung, de justamente estar numa situação de rigidez, né? Um pai pastor e tudo mais, e ele então desenvolve todo esse pensamento, né? Mais social, digamos assim. Né? E concomitante, ela está interceptada com a Virgem na 2, ela está interceptada com Peixes na 8ª. Que daí a gente está dizendo do dinheiro coletivo, dos outros valores, dos valores, digamos, do dinheiro do banco, tal, mas do inconsciente também. Ela não tem o peixe estocado no mapa na 8ª casa, né? Então, como que ela, digamos assim, ela vai Vai ter que estar... ter atenção dobrada nos contratos, né? Dificuldade, talvez, nos contratos, nem né? até adquirir dívidas, fazer Dívidas, né? ilusões desse Ilusões, ganho, né? Uhum. vai fazendo prestações, é aquela coisa pisciana, desculpa, desorganizada, caótica, vai achando que pode comprar, que pode Sim. obter, ou vai confiando numa dependência financeira do cônjuge, uma vez que 8ª também é o dinheiro do outro, Do outro. né? Uhum. Ou isso se dá também por questões de herança, né? A pessoa pode ter herança e essa herança pode ser dívida. Já pensou que você pode herdar uma dívida? Ou, Sim. Uhum. né? Pode Não ser falando imóveis cheios de IPTU. imóveis cheios de PTU, Que né? você não consegue vender nem pagar. Não, isso. O elefante branco. Exatamente. Ou, vamos dizer, pelo outro lado da 8ª casa, que no caso seria aquela profundidade e aquela necessidade de transformação, regeneração, né? O lado, digamos, plutoniano da casa, né? Onde você vai lá, o Plutão também é o general do dinheiro, tem essa habilidade administrativa, mas ele é muito essa necessidade de entrar no próprio porão, né? Ir lá no subterrâneo de si mesmo. Como é que será a facilidade de confrontar isso, né? Com o peixes ali interceptado, né? Necessariamente é uma pessoa muito necessária para uma terapia de caminhar profundo, para ajudar nessa travessia, né? O que você acha, doutora? Não, sim, claro. Eu acho que as questões ligadas a valores ou também a espiritualidade, né? Porque, né? Ou a pessoa pode desenvolver também uma grande espiritualidade, uma grande sensibilidade, e aí, então, vamos dizer assim, o feitiço seria desfeito, né? Ela não ficaria com a polaridade negativa desse aspecto pisciano, né? E sim estaria numa 8ª superior, né? E Uma pode organização. talvez também ter que sair de... Eu estou atendendo uma pessoa em que tem uma história de vida com um contexto religioso extremamente dogmático, né? Com um dogma ali muito determinado dentro da história familiar, mas que ela própria, independente da questão afetiva e da educação recebida, ela teve que romper com aquele valor dogmático, com aquele valor religioso em termos de si mesma, para poder não ficar, digamos assim, o que ela considerou uma idolatria errônea, enfim, né? Uma idealização exaltada, né? É isso. Então, acho que a gente tem um momento bem importante dentro dos trânsitos que a gente está no presente momento para tomar um certo cuidado com isso, o trânsito coletivo, não só da casa, como alguns planetas estão pegando algumas áreas da vida. A gente vai fazer uma palestra sobre isso, dando um briefing aí para 2022, algumas travessias. Uma delas, a gente vai falar do Plutão, que a gente então está mergulhando ali na 8ª casa, né? Mas, então, isso é o ponto importante que eu quero trazer aqui dentro do workshop O Signo Ascendente, o quanto é
determinante dentro de um amplo entendimento do mapa, olhar o ponto de partida, a porta de entrada, que é o ascendente, para todo o resto, né? Então, a gente já entendeu isso de uma maneira, digamos, dar posicionamento na linha do horizonte. Agora eu estou também salientando que, desde tudo, toda a geometria vai ficar nascida ali, a geometria, que essa geometria tem a ver com o tamanho das casas e também aonde estão os planetas. Os planetas estão naquele dia, mês, ano, eles estão naquele signo, naquela constelação, que são os espaços celestes, são os espaços fixos. Então, eu sei, por exemplo, que no dia 15 de novembro, Vênus está em Capricórnio, de 2021. Pronto, tá? Agora, eu não posso dizer em que casa do meu mapa ela cai, a não ser que eu calcule o ascendente. Eu sei que ela está em Capricórnio. Mas Capricórnio, em que casa está no meu mapa? Né? Então, toda a lógica da onde vai cair o planeta, incluindo o seu Sol, que é muito importante também você saber, não só o seu signo solar, mas em que casa o seu Sol caiu, né? Depende do grau calculado do ascendente. Então, assim é. Né? Então, a outra coisa também é que quando a gente tem alguma coisa interceptada, ela pode estar não tão desvalorizada assim, tá? Eu vou dar um exemplo, né? Eu tenho uma aluna que tem touro e escorpião interceptados, tá? Essa pessoa tem ascendente aquário e ela tem a 2 em aquário também. Ela tem a 1 e a 2 em aquário. Então, ela não cumpriu de ser a 2, no caso, em peixes e assim vai. E ela, portanto, tem esse caminho feito dessa forma e ela tem o touro e o escorpião interceptado. Ainda mais, tá? Se você tem ascendente aquário, tá? Necessariamente você tem o descendente leão, isso sim, não muda, porém, o fundo do céu e o meio do céu dela não ficaram na ordem natural. Então, vamos lá, ela tem a 1 em aquário, a 2 em aquário, né? Aí ela vai ter a 3 ela vai ter a 3 em peixes, né? Aí, no caso, ela tem a 4 em Áries. E aí, ao mesmo tempo, ela tem a 5 em Touro e assim vai. Ela tem nem dentro dessa questão, ela não caiu com o meio do céu em Escorpião e não caiu com o fundo do céu em Touro. Ela não caiu. Ela mexeu esse eixo aqui. E ela é nativa de Escorpião. Ela tem o signo solar em Escorpião. Então, ela tem Escorpião interceptado no mapa, a cúspide da 10 começa em Libra, né? Como a cúspide da 4 começa em Áries, e aí no finzinho de Libra, e logo ela pega Escorpião dentro da 10ª casa dela, interceptado, que seria então, eu não tenho esse Escorpião, mas ela tem Sol em Escorpião, e na 10ª casa. Essa pessoa também não tem a Terra exaltada no mapa. Então, essa pessoa pode dizer, como que essa realização material vai ser? Mas ela tem o Sol numa casa de terra, e ela tem o Sol no signo que está interceptado. Então, essa carência, ela está ali, principalmente porque é o Sol, que é um ponto focal, digamos assim, muito sarada, muito equilibrada, o que a Irene colocou assim, um pouco do duplo feitiço, né? Agora, já no Touro, que também está interceptado, não existe não consta, não está tangido, ele está absorvido dentro daquela área da vida dela, onde ela vai ter um pouco mais de trabalho para trazer do que o Escorpião, porque ela é um signo solar. Com isso, eu estou mais uma vez, talvez, enfocando meio
cansativamente, vou parar um pouco de bater nessa tecla, fundamentando a geometria e toda a dependência da geometria vir do signo ascendente, né? Você quer comentar um pouquinho dessa questão de um planeta estar na área que não tem, que tem o signo interceptado, e isso ser um equilíbrio? O que você consideraria, doutora? Eu acho que são infinitas possibilidades, né? As composições podem ser diversas, mas eu acho que é importante olhar o que aquela casa significa, né? De que área da vida que a gente está falando, né? Isso. Se é uma área que tem a ver com a família, se é uma área que tem a ver com o aspecto profissional. Então, assim, provavelmente há um conflito, né? Há uma dificuldade, né? Algo que precisa, vamos dizer assim, ser desenvolvido e que pode ser, por um outro lado, benéfico, né? Porque, na verdade, nós crescemos com os conflitos, os embates, os confrontos. Nós temos muito medo dos conflitos, dos confrontos, mas é através dos confrontos que nós conseguimos desenvolver o nosso potencial, né? Então, se eu tenho uma questão da 4 para 10, talvez eu tenha uma questão com a família, talvez eu tenha uma questão com a mãe, né? E justamente porque eu tenho uma questão com a mãe, então eu vou tentar, durante toda a minha vida, sanar essa dificuldade, trabalhar com as questões de afeto, com as questões de troca, com as questões de relacionamento, em última análise, porque nós vamos considerar que a mãe é o nosso primeiro grande amor, né? Todo mundo tem um amor pela mãe, porque é o primeiro relacionamento da vida. Então, não que esse relacionamento vai determinar, mas vai ser muito importante. Então, a maneira como eu vou conceber os afetos, né? Então, eu acho que, na verdade, a gente não precisaria pegar as casas interceptadas, né, e fazer uma leitura minuciosa de cada uma, mas entender, de um modo geral, de que setor da vida eu estou falando, e também com a característica do signo, de que signo que eu estou falando, né? E aí a gente pode também fazer uma amplificação, olhando para o signo, olhando para a mitologia daquele signo, né? O que ele traz, lembrando o Jung, né? Quando ele fala dos arquétipos, do inconsciente coletivo, das histórias que se repetem, né? Então, quando eu falo que o próprio Jung era um Prometeu, né? Que ele estava trazendo conhecimento para todos, e que a psicologia junguiana, no fim, ela acaba se popularizando, porque todo mundo acaba usando os conceitos, acaba entendendo, ou seja, ele acaba mapeando a alma, né? Então, acho que isso é importante. Então, não só olhar a casa interceptada, mas o planeta que está ali, qual o sentido daquilo, e amplificar para o mito, né? Porque quando eu falo amplificação, parece uma coisa do outro mundo, mas é simples. Todo dia a gente sonha, não é? E se você lembrar o sonho, você tem uma música que se refere àquele sonho, um mito que se refere àquele sonho, uma flor, uma cidade, alguma coisa tem. Então, você pode amplificar, né, os símbolos fazendo associações. E da mesma maneira com as casas interceptadas, né? Da onde está, para onde que vai e o que acontece, qual o elemento presente, qual o significado daquela casa específica, né? Então, sei lá, a casa... E aí, desculpe interrompendo, conclua, Irene. Eu quero colocar um pouquinho dessa coisa que você falou, os planetas e o mito, que seria a minha próxima elucidação. Então, continuando o raciocínio da doutora, mesmo que tenha o signo interceptado, todo o signo ele vai ter um planeta regente. Todo o signo tem um planeta regente. Planeta não é interceptado, tipo assim, é o que eu coloquei, os setores celestes, eles são setores fixos. A gente não tem um planeta a menos, isso não existe. A gente pode não ter uma linha num signo, mas tudo aquilo está representado pelo mito ou pelo planeta regente, né, que vai comandar a casa, né, como eu coloquei lá no começo da primeira aula,
Quando a gente vai olhar, por exemplo, um ascendente, vamos falar agora, mudar um pouquinho de ascendente, vamos falar do ascendente escorpião, que é o ascendente da doutora, né? Para eu não ficar leonina com o meu ascendente, que eu só estou falando do leão, então tá, né? Máscaras reveladas aqui. O que vai acontecer é a gente ter que olhar muito, incluindo, por exemplo, esse caso que eu disse, que a pessoa tinha touro interceptado e tinha o escorpião interceptado, mas tinha só um escorpião. Então, eu tenho que olhar o planeta regente, que no caso, por exemplo, é o Plutão, né? Isso nunca vai deixar de estar no mapa, porque esse é o sistema solar. Não tem como você interceptar um planeta. Isso não existe, né? E tem uma associação que teria que ser assim um pouco semelhante quando a gente vai falar, por exemplo, pontos de vulnerabilidade do mapa, de traumas, de crise, como a doutora trouxe aqui, para nos ajudar dentro de um crescimento e evolução, né? Os desafios, né? Uma das abordagens, a gente pode até trazer esse workshop, daí realmente os signos interceptados nas casas vão estar na pauta, são também a questão do planeta estar retrógrado ou direto. Então, o fato de estar alguma coisa interceptada tem uma certa analogia de alguma coisa pedindo revisão, olhando de novo, né? Alguma coisa que você tem que olhar ali, rever. Né? E que não aparece assim tão prontamente como um planeta andando para trás, né? Então, assim, é muito importante a gente olhar os planetas, o mito, né? Que foi o que a doutora colocou, tudo tem um mito ali representado. Então, eu tenho aquilo interceptado, mas aí quem manda ali lá no meu touro é Vênus. Eu não tenho touro cortado no mapa. Mas onde está a Vênus? Em que casa, dentro do que casa ele está? Eu vou perguntar, você tem algum signo interceptado no seu mapa? Eu tenho também, acho que de Virgem e Peixes, né? Acho que dá Então, 5 para 11, né? Entendo. Então, assim, esse eixo possui a questão virgem e pisciana para pedir essa revisão, esse olhar. Não vai aparecer, né? Não é aquele, por exemplo, esse peixe não está à tona. Ele talvez tenha que mergulhar lá para buscar. E pode ter algum aprendizado, né? Que a gente chama de crise ou desafio envolvido aí dentro dessas questões. Então, uma coisa que faltou, e aí eu concluo agora, é a observação do planeta regente do que aquilo que está interceptado. Também, quando a gente olha o signo ascendente, necessariamente eu tenho que olhar aonde está o regente do meu signo ascendente. Quem é que manda, né? Então, assim, no caso de um ascendente escorpião, eu vou olhar onde está o Plutão no mapa, onde está ampla e enormemente, onde está em casa, signo e aspectos que ele esteja fazendo. Também outra coisa, como eu te falei, tudo que está na linha do horizonte aparece, tudo que é o signo ascendente vem à tona, está na linha do horizonte. Então, eu também tenho que ver se tem planetas dentro dessa casa 1. Né? A gente comentou o caso do Dr. Jung, que tem o aquário interceptado. Mas e quem tem um Urano na 1 e tem um ascendente totalmente diferente, por exemplo, de um aquário? Mas você tem que signo ali? E ele é regente de qual? E está lá na tua 1. Tudo que está na tua 1 é o levante do sol. Então, assim, não tem como tampar o sol com a peneira. Tudo que está na primeira casa, você traz dentro dessa persona, faz parte da nuance lá, da máscara, como ela colocou, incluindo o que ela tinha também dito de que não pode grudar uma cor só uma referência, porque são muitas, né? Se a gente for observar. Por isso, quando eu dei aquela analogia, que eu coloquei aí, um breviário do ascendente tal, é claro, são características assim principais, mas aquilo pode estar diluído em outras tonalidades, né, doutora? É isso que eu acho que a gente coloca a questão assim um pouco da totalidade dentro da abordagem de ler um mapa.
Eu acho que... que a gente chega à conclusão que, na verdade, não tem um ponto principal. Embora a gente pode falar, o ascendente é o principal, o sol é o principal, mas se a gente for ver, é uma mandala, né? Eu acho que não tem um ponto principal, né? Desculpe. Não, é isso, é uma totalidade, né? Uma totalidade que leva ao processo de individuação, né? De você tornar-se si mesmo, de você conseguir ter a compreensão dessa totalidade e seguir o seu destino, né? Eu gostei muito quando você trouxe aqui a questão do Diamond, né? Dentro dessa coisa do destino pessoal, lembrando que esse projeto nasce com o nome Astrologia do Destino, e a gente tem essa preocupação de trazer a nomenclatura. Eu estou aprendendo muito na nomenclatura da psicologia com a doutora, tento trocar e trazer uma clareza aqui na nossa abordagem para que justifique o título dado do nosso projeto, né, doutora? Que é a Astrologia do Destino. E é isso. Eu tô convidando para encerrar aqui o nosso comentário, nosso bate-bola aqui, e eu fico aberta à sua palavra final, por gentileza. Não, eu acho que é isso, né? Todo o nosso desafio é tornar-se quem somos de fato, né? Não o que a sociedade quer, não o que a família quer, né? Não o que o desejo de estabilidade socioeconômica quer, mas quem de fato eu sou. Porque quando há uma traição da alma, nós não conseguimos ser felizes e muitas vezes nós traímos a alma, né? Então, a única maneira é ter um conhecimento, né? E trabalhar mesmo com as nossas grandes questões, né? Com as quadraturas, enfim, com os desafios da nossa vida, porque são esses desafios que também possibilita ir além, né? Então, eu acho que é isso. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, e só para finalizar mesmo, agora realmente me despedindo, eu coloquei um trecho na nossa apostila, né, que quando, por exemplo, vamos falar lá da borboleta, né? Para ela lançar voos, é tão amado, né? Essa simbologia da borboleta, né? Para ela ter esse voo livre, essa libertação, o que ela precisou, né? Entrar no casulo, no muro, né? No invólucro de proteção. E isso foi associado pela autora Jane Avery, né? Com o signo ascendente. Enquanto a gente está lá preparando o voo desse ego, né? O voo desse self, né? Libertado, a gente precisa do tempo da crisálida, né? Então, eu acho que é isso, confirmando isso que ela colocou da totalidade e da busca do processo de individuação, que eu acho que o mapa astral pode ajudar bastante nesse caminho de autoconhecimento. Muitíssimo obrigada. E acho que agora chega de agradecer e estamos concluídas, doutora. E nesse sentido, né, o ascendente sendo a porta de entrada, ou seja, para fazer essa conexão ego-self, esse ego tem que estar bem estruturado, né? Então, acho que só sendo bem estruturado é que você pode se comunicar com todo o restante da mandala, que é o mapa astral. Então, é isso. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. Obrigada a você.